missões. São os versos usados no Antigo Testamento para a evangelização de judeus. Com isso, a igreja tentava provar ao judeu que Jesus era o Cristo. Isso tem a ver com missões. Era uma estratégia missionária do Evangelho de Mateus. Mas eu vou voltar e tentar fazer um link entre aquilo que eu estava a dizer, essa interferência de Deus, com o conhecimento da sua vontade. Eu penso, irmãos, que a gente precisa parar de pensar que Deus sabotou os meus planos e os seus planos. Ele faz mais que isso. Quando Deus interfere na minha vida, o que Ele faz é assumir o controle. É o controle, porque desdobramentos aconteceram na história deste pai por adoção. Eu não quero ser irreverente nem profano, por favor me perdoe. Mas na década de 70 houve uma canção que foi muito entoada, que falava da experiência de José. Eu não sei se você sorrir ou lembrar, vai estar denunciando a sua idade. Mas ela foi gravada por uma roqueira deste país, lá dos anos 70. Depois começou a fazer parte do cancioneiro lá da Igreja Católica, porque foi gravada por um dos padres cantores. E ela fala da história de José. Por favor, é somente para que os irmãos... Algo estranho para mim nessa história. Diz assim: olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela entre todas as mais belas de toda a sua Galiléia, casar com Débora ou com Sara. Meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia ser simplesmente um carpinteiro, trabalhar, sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria, e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Qual é a impressão que os irmãos têm disso? Para mim parece um lamento, que a pior coisa que aconteceu para José foi ter se casado com Maria. Que história é essa, irmãos? Que história é essa? Isso é absurdo. Foi então que eu comecei a procurar o autor. O autor, o Mustaqui, ele era um egípcio, ele era de pais judeus, mas grego, e talvez por isso a ideia que está por trás dessa canção. Eu às vezes fico pensando que canções assim poderiam ter sido entoadas em homenagem a Abraão. Abraão, porque você deixou Ur dos Caldeus, Abraão? Sua vida estava tão tranquila. Moisés, por que você não ficou no palácio? Meu bom Moisés, você podia simplesmente ser filho do faraó, filho da filha de faraó. Ó apóstolos, por que largaram as redes? Por que largastes o banco? Por quê? E então escreveram lamentos. Paulo, por que você não continuou perseguindo aquela gente, meu filho? Agora veja aí, você que está sendo perseguido. Lázaro, por que você saiu do túmulo? Já estava tudo consumado, agora você ressuscita e agora querem matá-lo. Porque os irmãos se lembram que foi isso que aconteceu? Depois de Lázaro ressuscitou, todo mundo se juntou para querer matá-lo. Porque ele era um símbolo vivo do poder de Jesus. Meu Deus do céu, que é isso? Eu quero lhes dizer que quando Deus interfere e Ele assume o controle, tudo quanto Deus tem para mim e para você é muito melhor do que você desejar. Muito melhor, irmãos. Muito melhor. E aí eu volto ao texto. E vejam o que é que eu encontro. Os desdobramentos dessa história. Eles recebem a visita dos pastores, dos magos. E aí quando eles partem, os magos vão... Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se. Vejam os verbos, irmãos. Tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Aí a Bíblia diz que então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu. Novamente, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Minhas irmãs, sinceramente, se o seu marido acordasse no meio da noite dizendo: mulher, um anjo do Senhor apareceu, e ele disse-me que nós precisamos sair desta cidade amanhã, ainda de madrugada, eu tenho certeza que algumas ou iriam ligar para o pastor, dizer: pastor, corra aqui, por favor, é um caso sério, precisamos internar o meu marido. Sabe, irmãos, mas a Bíblia me diz que esse homem, quando ele escuta, ele aprendeu a obedecer. Alguns até questionam por que José não participa do resto da história de Jesus.
Provavelmente Maria ficou viúva porque as meninas casavam muito cedo. Ele não foi um pai ausente, porque aqui ele está fechando a vida, irmãos. Ele agora, a agenda dele é seu filho. A carpintaria, agora, já pensaram fechar uma carpintaria? Eu preciso de clientela. Agora que eu estou começando a montar a minha rede de clientes, não pode. Mas Deus é quem dá ordens, irmãos. E a única coisa que eu preciso fazer é o quê? Sinceramente, obedecer. E aí a Bíblia diz que ele vai. Adoção, irmãos, é um dom divino. E não é, por exemplo, não é um gesto de misericórdia diante da injustiça social. Não é caridade. Por favor, não é caridade. Adoção não é uma alternativa para a infertilidade. A decisão de adoção na nossa família veio quando ainda namorávamos, eu e a Cláudia. Continuamos namorando, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. Mas quando éramos somente namorados, não namorados casados. Foi lá que nós tomamos essa decisão. Nós nunca tivemos nenhum problema de fertilidade. Com isso eu não estou dizendo que casais que têm dificuldades não possam adotar. Estou lhe dizendo que criança, menino, filho não é solução para isso. Resolva! São duas coisas distintas. Não é remédio de Deus para quem não pode ter filhos. É dom de Deus para quem quer ser pai e mãe. É outra coisa. Adoção não é a solução para quem vive em conflito conjugal. Precisamos de um filho. Um filho vai unir a nossa relação. Vai não vai. Adoção não é uma prótese para substituir e resolver uma deformidade. Adoção não é um caminho para quem quer um irmão de companhia para seus filhos biológicos. Não é. Adoção não é um meio de ter filhos de companhia para a velhice. Também não é. Adotar é gerar um filho, uma vida fora do útero, mas dentro do coração. Quem gera filhos é genitor. Ser pai é resultado de uma relação de amor, irmãos. São coisas completamente diferentes. É nessa estrada, eu tenho, como disse, acompanhado algumas famílias. E algum tempo atrás, eu recebi um e-mail de uma dessas mães. E ela olhou para mim e disse assim, no e-mail, por favor. Esses dias alguém me disse, você salvou uma criança carente. Onde ela estaria hoje? E eu pensei, foi ela quem me salvou. E ela aí põe o nomezinho da sua filhinha, eu não vou repetir aqui. Foi ela quem salvou um casal carente. Onde será que estaríamos hoje sem ela? Eu achava que minha vida estava boa antes de ser mãe. Como eu estava enganado. Ela é a cereja do meu bolo, minha alegria, meu amor. Como é que os irmãos acham que eu me sinto participando da história, dessa história que foi escrita por Deus? Um dos meus filhos não está aqui. É o Caio, além do Davi. É o meu filho número 3. Deus o chamou para o ministério. E ele ingressou agora num seminário lá nos Estados Unidos. Está começando a estudar. A minha segunda filha, que foi filha por adoção, foi para o seminário. Hoje está casada com um pastor servindo a Deus. Só está restando Davi. Davi é uma criança especial, ele é autista. Mas ele já tem feito seu ministério. Dia desses eu recebi uma família na igreja como fruto do ministério de Davi. E qual é o ministério dele? Ficar no berçário. Chegou aquela senhora e foi me procurar e foi conversar no gabinete. E quando ela conversou comigo, ela disse, olha, eu vim aqui para conversar com você. Hoje acontece a história dos pastores lá de São Paulo, não foi? E eu vim aqui para dizer ao Senhor que eu tenho vindo à sua igreja. Eu fui criado em igreja, me afastei, estou vivendo uma crise enorme. Deus agora me deu uma criança, ele autista como seu filho, mas eu queria lhe dizer que Deus me incomodou para que eu viesse aqui à sua igreja. Eu tenho vindo, eu tenho participado dos cultos. Aliás, eu tenho vindo e tenho dormido no culto. Eu disse, o quê? Eu tenho vindo para dormir no culto. Eu disse, como assim? Ela disse que foi, porque Deus orientou. Ela, quando chegou, alguns introdutores disseram, vamos, você não quer levar? Não, ele não vai ficar no berçário. Mas vá, experimente. Ela foi. Quando chegou lá, ela começou a olhar crianças. Só que uma mãe de um autista conhece outro autista de longe, irmãos. É fácil. E ela olhou e viu Davi. E perguntou, quem é esse menino? Aí disseram, não é o filho do pastor? Ela disse, pronto, estou no lugar certo. Estou no lugar certo. E ela deixou o menino, e o menino ficou bem feliz. E disseram, olha, a gente vai qualquer... E se acontecer alguma coisa? Ela disse, não, a gente põe lá
na projeção, o nome dele. Só que ela foi e disse: Senhor, eu quero dormir. Porque crianças autistas, elas têm distúrbios de sono e às vezes passam a noite sem dormir ou acordam madrugada como se fosse 10 horas da manhã, sabe? Toda a vitalidade. E ela foi e dormiu. Depois desse dia, pastores, eu nunca mais falei de gente dormindo na igreja. Nunca mais. E irmãos, a gente não sabe o que as pessoas estão passando, é verdade. E aí eu me senti como um sacerdote ali, olhando para cá, está dormindo no culto. Não, ela acordou assustada. Será que me botaram o nome do meu filho e saiu correndo? Quando chegou, pode ficar, vai para a escola dominical que ele está bem. E ela foi. E ela voltou à igreja outras vezes para dormir. Mas ela disse: pastor, fique tranquilo, eu já não estou mais dormindo no culto. E aí veio me dizer o que Deus havia feito na sua vida. E sabem quem foi o missionário? Meu rapaz, o meu Davi. O meu Davi. Davi significa o amado. E foi por causa disso, irmãos, que nós demos esse nome à nossa criança. Vou voltar a falar do Schmittin. Ele diz assim: sem dúvida, procriar é uma condição dada pela natureza. Criar é uma responsabilidade no âmbito da ética entre os homens. Procriar é um momento. Criar é um processo. Procriar é fisiológico. Criar é afetivo. Criar é afetivo. E agora que aquilo que é transitório dá lugar ao eterno. E esse salto, irmãos, na vida, do transitório para o eterno, tem a ver com outras palavrinhas que eu separei aqui. Primeiro, desconstrução. Eu não sei o que você tem escutado sobre adoção. As pessoas às vezes demonizam os filhos adotivos. Já viram aqueles filmes de terror que o responsável por toda a desgraça do enredo é um filho por adoção? Eu tenho visto filhos por adoção serem bênçãos e alegria no coração dos seus pais, como tenho visto o contrário. E tenho visto filhos biológicos sendo motivo de alegria. Sabe o que é que acontece, irmãos? É que a gente vai pela explicação mais fácil. Primeiro, desvio de comportamento. É porque é adotivo. Porque é adotivo. Para com isso. Para com isso. Todo mundo tem suas dificuldades. Às vezes a questão foi a falta de verdade. E a menina na adolescência, alguém se senta: precisamos conversar. Eu quero te dizer que... E nós demonizamos isso, irmãos. Ontem, eu fiquei profundamente impactado. Deixa eu ver os nomezinhos dele que eu guardei. O Cristiano e o Toninho. Não sei quem estava aqui pela manhã. Às vezes a gente quer falar mal de alguém, e irmãos brigando em casa: você é adotivo, você foi achado na lata de lixo. Um servo de Deus, uma serva de Deus que vê histórias como aquela que a gente viu, jamais poderia usar uma expressão como essa, irmãos. Isso pode fazer parte da história de gente que está aqui entre nós, mas que foi resgatado pelo milagre. Gente que foi resgatada, que estava lá no Rio Nilo, estava para morrer no Rio Nilo. O lixo estava lá no Rio Nilo. Mas sabe o que Deus fez? Tirou aquele menino das águas e fez dele um servo de Deus para a glória do seu nome. A gente precisa acabar com isso, de buscar as explicações mais fáceis nesta hora. É uma aventura, irmãos, que envolve, além da desconstrução, a descoberta, a mudança de valores, a percepção da adoção como missão na vida. Há uma história de dependência contínua do Espírito Santo de Deus e uma esperança enorme de que essa história vai dar certo, que essa história vai dar certo, que essa história vai dar certo, irmãos. Eu acho que eu já faltam 2 minutos. Eu estou com uma pessoa ali que está cronometrando, a minha filha mais velha, viu? Pediu: me ajude, porque eu olhei para todos os lados aqui e não encontrei um relógio. Foi de propósito? Foi, pastor? Então tá bom. Cuidado, viu? Dizer isso a um pastor é um perigo. Mas quando eu leio essa história, uma outra verdade salta aos meus olhos, irmãos e irmãs. É perceber que o relacionamento é o caminho mais curto para o coração. Já perceberam isso? Quando Jesus chama os apóstolos, o que é que ele faz? Vinde após mim, eu vos farei pescadores. Não tem currículo? Não tem currículo. Não tem um programa? Não tem programa. É para fazer o que? Fiquem comigo, venham aqui. E o relacionamento vai construir essa nova identidade. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e vão se tornar... Eu costumo dizer que se não houve gestação, a relação vai cobrir tudo isso. E eu fico impressionado como esses meninos, essas meninas acabam se parecendo com a gente. Meu Deus do céu, irmãos. Ai, Jesus, quem conhece a minha família mais de perto, observa se não é assim.
Tem umas coisas assim muito estranhas. Deus faz com a gente, até fisicamente a gente acaba se parecendo. Isso é milagre, irmãos. Isso é milagre, Deus opera. Eu preciso acreditar no relacionamento. E aí eu vou lembrá-los uma outra expressão de Mateus, o Evangelho, no capítulo 13, versículo 55. Jesus está ali e aí alguém começa a perguntar, faz duas perguntas. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Onde estão os teólogos de plantão? Deixe-me fazer uma pergunta. Por que esse título messiânico foi esquecido? O filho do carpinteiro. A gente se lembra de dizer que ele era o filho de Deus. A gente se lembra que ele era o filho do homem. Por que a gente não se lembra que um dia ele também foi chamado de filho do carpinteiro? Alguém olhou para ele e disse, esse menino é filho de José, o carpinteiro. As marcas ficaram na vida certamente de Jesus, irmãos. Eu sei que às vezes a gente contempla as dificuldades do processo de adoção. Por exemplo, eu não tenho dificuldades em tratar da experiência, por exemplo, de Moisés. Em Hebreus 11, 24, diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele fez uma escolha. 40 anos ali. E esses 40 anos foram perdidos, irmãos? Jamais. Foram os anos que forjaram o caráter, o conhecimento, a sabedoria mais tarde revelada nas leis, em semelhança até com outros códigos da Babilônia, de Hammurabi. Onde foi que ele aprendeu isso, irmãos? Foi quando ele era filho da filha. Aquela mulher participou disso sim. Um dia ele bateu a porta de casa e disse, estou saindo, porque eu tenho uma missão. Eu tenho a impressão que ele sempre foi educado com a verdade, porque ele sabia as suas raízes. E eu insisto, irmãos, que adoção e verdade precisam caminhar juntas. Não existe um dia especial para a verdade. Todos os dias precisam ser verdadeiros. Experimente, irmãos, estabelecer uma relação baseada na mentira. Ela não perdura, não permanece. Pastor, mas como é que eu faço para falar aos meus filhos isso? Bom, eu vou dizer o que aconteceu lá em casa. Lá em casa, cada um deles tem uma canção de niná. E a canção de niná conta a história deles. A primeira canção que eu fiz, ela dizia assim, logo que te vi, meu lindo bebê, quis ter você para dar-te amor. Papai do céu então me deu você, agradeço isto sempre ao Senhor. Você, meu bem, é fruto do coração. Alguns bebês, amor, nascem assim. Você nasceu, cresceu no meu coração e hoje já é um pedaço de mim. Ponto. Ela foi ninada ouvindo isso todos os dias, irmãos. E ela aprendeu a ser feliz. Eles aprenderam a ser felizes. Cada canção. Eu me lembro que um desses casais que eu acompanhei, ele disse, não, mas a gente não tem muito dom para música, a gente queria que fosse... Então faz uma história. Fizeram uma história, escreveram uma história ilustrada, e todas as noites sentam para contar a história de uma princesa, de uma rainha que queria ter uma princesa, e ali ela conta toda a história daquela criança. Não existe um dia de verdade, irmãos. O que está causando talvez problema tenha sido a mentira por trás dessas histórias. Verdade. E o princípio da proporcionalidade. O que quero dizer com isso? Responda aquilo que perguntar. Também não precisa sentar e fazer Às vezes a curiosidade é só uma coisa desse tamanho. Eu me lembro que uma vez a minha filha número 2, ela estava brincando com as coleguinhas e ela chegou em casa correndo, um monte de meninos atrás. Pai, vem cá, o que foi, minha filha? Diga aqui, eu não sou adotiva. Eu disse, minha filha? Tá vendo? Saiu rindo e gritando junto com os outros colegas. Sem trauma, irmãos. Sem trauma. Porque tem uma coisa que um filho por adoção tem, que ninguém pode tirar dele. Ele é fruto de uma decisão. Ele sabe que foi. E se você é uma criança, ou foi um menino adotado, uma menina que um dia foi adotada, lembre-se disso. Você tem a certeza que você foi desejado, querido. Alguém decidiu ter você como filho. Meu Deus do céu. A adoção, irmãos, não pode, como eu disse há pouco, continuar sendo usada como explicação para toda e qualquer dificuldade no processo de educação e desenvolvimento dos nossos filhos. Chega um dia que um menino de 12 anos olha para o pai carpinteiro e diz assim, ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?
Será que a gente não sabe abrir mão de filho não, hein, gente? Quando é que a gente vai entender que os nossos filhos pertencem a quem, irmãos? Não pertencem a Deus. Abrir mão de nossos filhos, irmãos, e filhas, para que elas cumpram o propósito de Deus em suas vidas, não pode ser chamado de perda. Não pode, irmãos. O nome disso é o quê, irmãos? É amor. Ele a vida de vocês pertence a Ele. Vão, meus filhos? Vão. Deixa a casa agora da filha de Faraó e vai naquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Aliás, eu fico tão impressionado, porque quando as pessoas contam a história lá do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a história de Salomão com aquelas duas mulheres, exaltam a sabedoria de Salomão. Para mim, irmãos, o amor de uma mãe não pode ser ofuscado pela sabedoria de um rei. E eu vou lhes explicar por que estou dizendo isso. Vejam o texto. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. E eu fico, às vezes nós colocamos essas mamães que abriram mão dos seus filhos para que eles fossem adotados, e nós as condenamos, irmãos. Só quem passou pelo risco de ver o seu filho morrer, como essa mulher, é que revela o que é verdadeiramente o amor que abre mão do amado, pela felicidade dele, pela vida dele. Filho, se é para você ser morto, eu sou sua mãe, e o amor que eu tenho por você me leva a entregá-lo para esta mulher, para que você seja filho dela. Por isso, meus irmãos, amor de mãe é assim. Ser pai e mãe é isso, e é assim que precisa ser feito. Uma verdade que eu acho que nós esquecemos também é o fato de que em Cristo todos nós somos feitos o quê, irmãos? Filhos por... Você sabia que você é adotivo mesmo? Pronto, está escrito: em amor nos predestinou. Aí todo mundo se dobra e vai trabalhar com a predestinação. Alguém já viu? Eu estou procurando teologia da adoção no Novo Testamento. Eu queria muito ler coisas sobre isso, mas é tão pouco, quase nada. Mas predestinação, coloca lá, vai pesquisar para ver. Como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu nunca mais vou esquecer João Pessoa, viu? Por causa desse momento, e porque aqui aconteceu uma coisa maravilhosa. O Davi chupou picolé. Quem sabe o que é um autista e sabe a sensibilidade que eles têm, Davi chupou picolé de uva, minha gente, nesta cidade. Porque a gente aprende a celebrar pequenas vitórias, coisas que não parecem representar nada. Você não imagina a festa que foi quando ele conseguiu ir pela primeira vez no gelado, naquele filtro lá, colocar o copo, beber a água e colocar de volta o copo no lugar. Mas foi uma festa lá em casa. Eu costumo dizer que Davi é feito um coral, os corais, que crescem milimetricamente, nascem de cada ano, mas são lindos, irmãos. A gente mergulha para ir ver esses corais. Assim é o Davi. Sabem, e às vezes a gente se pergunta: meu Deus, e se não houver progressos? Davi ainda não fala, ele ainda usa fralda aos seus 5 anos de idade. E se não houver progressos? E se tudo é tão caro cuidar de uma criança assim? Tão caro. E se nada disso der certo? Meu Deus do céu. Quem foi que te disse que a gente ama em função dos resultados? Quem foi que disse que a gente ama? A gente ama porque ama, meus irmãos. A gente ama porque Deus é amor. E o amor de Deus é isso. Eu fico lembrando que eu sou um homem hoje de 51 anos de idade com uma criança de 5 anos. Dia desse eu fui para o colégio deixar a Davi, tinha uma coleguinha dele desse tamanho. Aí virou para mim e ficou olhando para Davi. Daqui a pouco ela soltou: o senhor é o avô de Davi, não é? Não sou não, eu sou o pai desse menino. Sou um pai avô. E olha, ser pai aos 51 anos é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. E às vezes a gente se preocupava, inclusive, com o futuro de Davi. Um dia desses eu fui surpreendido pelo meu filho número 3, o Caio. Nada, ele começou a conversar com a gente e disse: pai, eu não quero que o senhor fique preocupado não com Davi. Eu disse: o que foi, meu filho? Eu sei que o senhor às vezes se preocupa. Eu quero dizer ao senhor que eu vou cuidar de Davi. Eu não vou nem estar aqui para ver isso, né, irmãos? Se de fato vai acontecer, mas já valeu, não valeu? Meu Deus,
como valeu. Eu preciso terminar. E sabe, aqui a gente sai do confortável para o desafiador. E nesse momento é o movimento. Sempre que Deus fala com a gente, Ele sai da tua terra, põe a gente em movimento. Não é assim. Deixa e vai. Não é assim. Sempre em movimento. Mas com o compromisso de cumprir a vontade dEle. Deus espera de nós muito mais do que discurso, irmãos. Ele espera atitude. E a gente precisa ter liberdade diante de Deus para tomar algumas decisões. Foco, onde quero chegar, e perseverança nessa estrada chamada vida, irmãos. Nessa estrada chamada vida. Eu vou terminar e quero fazê-lo usando um texto de Drummond. Mas somente a forma como ele começa e a forma como ele termina. E agora, José? E aí ele termina com uma pergunta, lembra-se? José, para onde? Os irmãos conhecem, tá vendo? E agora, José? Querem saber o e agora?